Vamos lá. 3, 2, 1, tá lá. Mais uma vez, queridos, nesta manhã, através da Sara Brasil, falando diretamente ao seu coração, querido. Nós queremos fazer um convite a você para o projeto Semear 2020 para Israel. No próximo ano, no mês de julho. Quer ir conosco e pisar naquelas terras maravilhosas de Israel e ser impactados pelo Deus Todo-Poderoso? Você é o meu convidado especial, querido. Você pode se preparar desde já para esta viagem e fazer esta viagem inesquecível, que na verdade não é um gasto, é um investimento na sua vida espiritual. É o projeto Semear 2020 para Israel. Você vai até a Tropical Turismo, que está ali na Rua 1, número 170, ali no setor central. E os irmãos estão prontos para te receber e te ajudar a se programar para esta viagem maravilhosa. Como eu sempre tenho dito, eu tenho um telefone aqui para que você possa buscar maiores informações, que é o 32 24 99 98, 3224 9998, Tropical Turismo, Rua 1, número 170. Amados e queridos irmãos e ouvintes, quero falar um pouco hoje com cada um de vocês que me ouvem sobre este andar e viver no Espírito. Muitas pessoas têm questionado o que é, pastor, este andar no Espírito e viver no Espírito. Como que é isto? Porque o texto aqui de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz o seguinte: andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade da carne. O antídoto contra concupiscências, que são esses desejos extrapolados da carne, é o andar em espírito. Mas também no verso 18, diz: se sois guiados pelo Espírito, vocês também não estão debaixo da lei. Mas o texto também nos diz que temos que andar e viver no Espírito. Andar no Espírito e viver no Espírito tem alguma diferença? Porque diz aqui o versículo de número 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar e viver. Nós sabemos que andar no Espírito é ser conduzido por Ele, pelo Espírito de Deus. Viver no Espírito é viver no poder do Espírito Santo. Esta é a única maneira de não cumprir com as concupiscências, com os desejos da carne. É andar no Espírito e viver no Espírito. Mas de uma maneira prática, mostrando exemplos bíblicos. Como é que é isso, pastor? Eu vou mostrar para você, querido. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo 1, nós temos um exemplo maravilhoso do que é andar e viver no Espírito de Deus. Nos diz aqui a palavra, em Atos 16, verso 1, diz que chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo então quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam
para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos no concílio que esteve em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, olha o que diz o texto, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, obviamente, Paulo então desejava, juntamente com Silas e Timóteo, pregar o evangelho na Ásia, mas nos diz o texto que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir também para Bitínia, mas o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito de Deus, não lhe permitiu. E quando chegaram a Mísia, o Espírito de Deus não permitiu, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e ali permaneceram. Ora, já que foram impedidos pelo próprio Espírito de anunciar a palavra na Ásia, e também em Bitínia não podiam pregar, porque também o Espírito do Senhor Jesus não permitiu que o fizesse, então fazer o quê? Foram para Troade e ali permaneceram. Permaneceram fazendo o quê? Ora, obviamente, esperando a orientação do Espírito de Deus para a realização da obra. Aí você me pergunta, mas onde está o exemplo de andar e viver no Espírito? Está bem claro aqui no texto, queridos. Somente alguém vivendo aí na dimensão do Espírito de Deus, isto é, andando, sendo conduzido pelo Espírito e vivendo no poder do Espírito, somente estes sabem esperar o momento de Deus. O momento de Deus. Vocês já imaginaram se Paulo não desse ouvido ao Espírito de Deus, não se deixasse conduzir pelo Espírito de Deus, ele teria anunciado a palavra na Ásia, mas sem a permissão de Deus, o que seria um desastre. E da mesma forma, em Bitínia, se ele tivesse também ousado em si mesmo, sem sequer obedecer aí às ordens, o direcionar do Espírito de Deus, ele também teria fracassado em Bitínia. Mas o exemplo primordial de quem anda e vive no Espírito é saber ser conduzido pelo Espírito. E quando algo não lhe é permitido, é saber esperar. Esperar como Paulo, Silas, Timóteo fizeram em Troade, já que nem na Ásia e nem tampouco em Bitínia. Então o que nos resta fazer é ficarmos em Troade esperando, sim, a orientação do Espírito Santo de Deus daquilo que se deve fazer, daquilo que se deve realizar. Isto é andar e viver no Espírito. E o que esta palavra, pastor, tem a ver comigo hoje, nesta manhã? Tem muito a ver, meu querido, muito a ver. Por certo, você já tentou realizar uma determinada coisa e não conseguiu, porque você tem a percepção espiritual de que isto não é a vontade de Deus para o momento. E você tentou fazer outra coisa, mas também não conseguiu, porque pelo Espírito de Deus você também teve essa percepção interna de que não era o momento de realizar tal coisa. E agora você está esperando em Deus. Isso é andar e viver no Espírito, saber esperar em Deus, o momento de Deus, a sinalização de Deus para realizar tal coisa, tomar tal decisão. Isto é andar e viver no Espírito. Paulo ficou em Troade,
Tudo bem, não posso pregar na Ásia, não é o momento, Senhor. Então, tudo bem, eu vou para a Bitínia. Mas o Senhor disse também na Bitínia não. Bom, se o Senhor não quer nem na Ásia, na Bitínia, porque não é o momento, Senhor, então eu fico em Troade, esperando a orientação do Senhor. Isto é andar e viver no Espírito, meu querido. É saber que Deus tem o seu momento. É saber que Deus tem a sua cronologia certa. E quando nós andamos dentro desta cronologia de Deus, ouvindo a voz do Espírito, deixando ser conduzido pelo Espírito de Deus, pode ter certeza que tudo vai dar certo, porque Deus faz tudo perfeitamente certo. O problema é que muitas vezes nós avançamos este sinal do Espírito de Deus. Quando Deus não quer que façamos, nós acabamos fazendo. E aí nós vamos sempre caminhar de maneira errada e perigosa. Mas nós temos um outro exemplo do andar e viver no Espírito, aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 26, onde diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Mas olha o que diz o restantezinho do versículo. Este caminho que desce de Jerusalém para Gaza está deserto, significa não tem ninguém. Ora, preste bem atenção, Filipe está na cidade de Samaria. E veja bem, toda a cidade de Samaria estava prostrada aos pés do Senhor. Haviam se convertido, a obra estava maravilhosa em Samaria. Ora, de repente, Filipe, ele ouve. Aí o anjo do Senhor falando com ele: olha, levanta-te, isto é, deixe Samaria, deixe essa obra maravilhosa, esta obra cheia de progressos aqui, e vai para um caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Não tem ninguém lá, está deserto, mas vai para lá. Talvez se fosse eu, se fosse você, que estivesse numa obra maravilhosa, como era em Samaria, uma igreja grande, né? E Deus operando maravilhosamente nela, Deus te usando, e você ouvisse uma voz como essa dizendo: olha, deixe esta igreja próspera e vai lá para o Xingu, vai para uma estradinha, não tem ninguém lá. Será que nós iríamos, querida? Por isso que eu falo, é a afinidade com o Espírito de Deus. É essa maneira de estar em comunhão íntima com o Senhor, andando e vivendo no Espírito, que nos faz sensíveis a esta voz e que nos leva à obediência, embora não saibamos o que vai acontecer. Filipe deixa a próspera igreja ali em Samaria e vai para essa estradinha, aliás, perigosa, de Jerusalém para Gaza, onde na realidade era a terra dos filisteus. E ele permanece naquela estradinha deserta. A Bíblia diz que levantou-se e foi. Pô, Deus mandou, eu vou. Ora, se Deus mandou e Filipe foi, é porque ele andava no Espírito de Deus e vivia no poder deste Espírito. Ele era conduzido pelo Espírito de Deus. E quem é conduzido pelo Espírito e vive no Espírito, querido, pode ter certeza absoluta, ele conhece muito bem a voz de Deus e ele obedece sem inquirir absolutamente nada, porque ele sabe que tudo que Deus faz perfeitamente bem. Pois é, Filipe foi para a estrada deserta exatamente porque Deus, no seu propósito amoroso e glorioso, estava com os olhos sobre um etíope
eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, e estava regressando, assentado aí no seu carro, e lendo o profeta Isaías. Ele não podia comungar com ninguém em Jerusalém. Era eunuco, era proibido. Embora fosse o que ele era, superintendente e tudo mais da Etiópia, mas não lhe era permitido, não lhe era por ser eunuco. E ele voltava sedento, porque veio para adorar a Deus, e primeiro encontra um legalismo terrível e vazio. E como eunuco não poderia fazer absolutamente nada, estava regressando. Como tinha condições financeiras, ele estava lendo o profeta Isaías, por certo, ele comprou o pergaminho, sedento e faminto de Deus. Foi exatamente para isso que o Espírito moveu Filipe de Samaria, para evangelizar esse etíope. Queridos, preste bem atenção, somente alguém dirigido pelo Espírito Santo de Deus, somente alguém dirigido pelo Espírito Santo de Deus é capaz de negar-se a si mesmo em obediência ao mandar de Deus. Se não estiver no Espírito e vivendo no Espírito, obviamente esta pessoa não vai negar-se a si mesmo. Ele vai estar em busca de benécias para a sua própria vida. É óbvio, é um lugar de conforto. Filipe praticamente ganhou Samaria para Jesus. A igreja próspera, quer dizer, ali se tornava um lugar de conforto para Filipe. Mas Filipe tinha consciência de que não pertencia a si mesmo, que fora comprado por preço, e o preço de sangue. Portanto, no Espírito de Deus, ele já havia negado a si mesmo. Ele não tinha absolutamente nenhuma pretensão de traçar os seus próprios objetivos e dirigir os seus próprios passos de maneira nenhuma, se estribando na sua capacidade de evangelização. Não. Ele andava no Espírito e vivia no Espírito de Deus, assim como Paulo, Silas e Timóteo esperaram a orientação de Deus em Troade. Filipe ouviu a ordem de Deus e deixou a próspera igreja de Samaria e foi para uma estradinha deserta que descia de Jerusalém para Gaza. Isto porque ele sabia andar e viver no Espírito. Esta é a maneira de Deus agir, querido. Aqui em Atos também, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16, diz aqui: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, diz aqui o narrador Lucas, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o Evangelho, o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem aí costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas em praça pública. E Paulo não reivindicou a sua cidadania romana. Não. Ele sofreu
essas pancadas em praça pública, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Olha o propósito de Deus em tudo isso, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou então no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Mas lá para perto da meia-noite, quem anda no Espírito e vive no Espírito é desse jeito, preso dentro de um buraco, acorrentado, cheio de vergões nas costas, feridas já que estavam ficando purulentas, dores cruciantes, e lá para meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Em tal condição, você oraria e cantaria louvores a Deus? E eu tenho certeza que a oração de Paulo e Silas não foi uma oração de Senhor, tenha misericórdia de nós, nos remove daqui, por quê, Senhor? Não, eu creio que foi oração de gratidão. Gratidão por estar naquela condição, por amor e pelo nome do Senhor. Mas era o Espírito de Deus que os conduzia, e este mesmo Espírito é que os inspirava a orar e cantar louvores a Deus na situação mais adversa que alguém possa estar. Estavam presos no cárcere inferior, esperando ser justiçados no outro dia. Significa, ser justiçados é ser julgados e mortos. Não tinha mais nada a esperar. Mas eles oravam e cantavam louvores a Deus. Isso é andar e viver no Espírito. E Deus sacudiu, então, com um terremoto, os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todo. O carcereiro ficou apavorado e, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada. Era um suicida em potencial, mas era alguém que Deus estava de olho nele com toda a sua família. Mas alguém tinha que chegar até lá. E o Espírito de Deus, que era ouvido, o Espírito de Deus que tinha a liberdade na vida de Paulo, Silas e Timóteo, para fazer a vontade plena e perfeita, tinha toda a liberdade de usá-los como porta-vozes da verdade que liberta e salva, para salvar este suicida em potencial, mas que na verdade Deus o havia escolhido, porque já o conhecia de antemão antes da fundação do mundo, com toda a sua família. Olha como é maravilhoso andar e viver no Espírito, querido. Quando aquele carcereiro ia se matar, Paulo clamou com grande voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e trêmulo, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E a obra foi feita. Tiraram eles dali, e o carcereiro os levou para a sua casa, curou seus vergões, e ali foi ministrada a palavra, e foram batizados, ele e todos os seus. E aí ele despediu Paulo e Silas, disse: olha, podem ir. Não, nos leve novamente para a prisão. Isto é andar e viver no Espírito. Somente alguém, querido, no comando do Espírito de Deus, é que se torna um concluidor de obras. Ele não deixa nada pelo caminho. Ele sabe que Deus tinha algo para realizar e estava realizando. E Paulo era cidadão romano, não reivindicou a sua cidadania, porque ele era dirigido pelo Espírito de Deus e ele tinha consciência de que Deus estava realizando uma grande obra, querido. Isto é andar e viver no Espírito, é saber esperar em Troade o momento de Deus, é sair da zona de conforto, porque o Espírito assim o conduziu para um lugar adverso, mas consciente de que Deus
estava no comando. Andar e viver no Espírito é ser um concluidor de obras, não reivindicar direitos porque não temos nenhum. O único direito que nós temos é de não termos direito. Deixando o Espírito conduzir e vivendo no Espírito, nós vamos provar o melhor, o mais glorioso de Deus, porque a obra será realizada de maneira magnífica. Porque Deus, querido, está no controle de todas as coisas. E Deus faz tudo perfeitamente bem. Mas Ele está procurando homens e mulheres que se deixem conduzir pelo seu Espírito e que vivam no poder do seu Espírito para que a obra seja realizada. Deixo esta palavra com você nesta manhã. Ande e viva no Espírito de Deus e você vai provar das grandes maravilhas do Senhor. Até o nosso próximo encontro, querido. Se até lá Jesus não voltar.